No Fórum de Departamentos Jurídicos do FDJU, foi feita uma pesquisa na LexNex. Todas as pesquisas relacionadas a escritórios de advocacia apontam que o número 1 que você perde um cliente é a disponibilidade e rápido atendimento do sócio principal. Tem um diretor jurídico que virou para mim e falou assim: Diogo, esse escritório trabalha comigo há 1 ano. No primeiro dia, foi o dia que a gente foi fechar o contrato, o sócio sênior esteve aqui. Ele colocou o melhor paletó, a melhor gravata. Ele veio até aqui, conversou com a gente, falou que era isso, isso e isso, o escritório dele, fechamos o contrato. Beleza. 3 dias depois, me liga o advogado sênior. O advogado sênior conversa comigo, beleza, ótimo. 2 semanas depois, me liga o advogado pleno. 1 mês depois, eu estava falando com o estagiário. Eu liguei para o escritório e falei: estou rompendo o contrato, porque vocês me cobram um timesheet de um sócio sênior e o estagiário me liga. Tem alguma falta de coerência. E esse era o problema mais grave apontado por 15 diretores jurídicos dentro dos 20 problemas e dificuldades que eles têm no escritório de advocacia. Se um escritório grande, que tem dinheiro para contratar um saque, um serviço de atendimento ao cliente, que coloca uma pessoa no marketing, que coloca uma pessoa no RH, tem essa dificuldade, imagine o trabalho do autônomo, com alta demanda. Como que você consegue se desdobrar para atender todos os clientes e captar novos? Como é que você consegue fazer isso? Entra a segunda dica. Segunda dica é: entenda perfeitamente a base de clientes de vocês. A maioria dos escritórios de advocacia que eu ingresso para fazer consultoria, 80% do faturamento vem do mesmo lugar. Ou é o mesmo cliente, ou é um grupo de clientes que tem 80% de faturamento daquele grupo ali, ou 80% vem de uma área específica e você não consegue implementar novas áreas. E aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre implementar novas áreas no escritório. Bom, quando a gente fala de entender a base de clientes, é você buscar informações e transformar a informação em conhecimento. O que é informação? Informação é: eu tenho um cliente que torce pelo time, sei lá, São Paulo, para poder não criar conflito. Sem conflito, gente. Meu cliente torce pelo São Paulo, ok. Isso é informação, ok? O conhecimento é você pegar a informação e trazer ela a teu favor. Final de ano, eu preciso comprar um brinde para aquele cliente, eu vou lá, compro uma camisa oficial do Rogério Senna e entrego na mão dele. Você transformou a informação em conhecimento. Estou dando um exemplo aqui de um brinde. Você pode pegar uma informação sobre o próprio cliente. É uma empresa na área de petróleo e gás, beleza. Os barris, teve algum problema lá nas ações da Petrobras. Quanto que isso vai causar de impacto naquela empresa? Transforma a informação que você pegou no Jornal Nacional em conhecimento para o teu negócio. Desenvolve. Desenvolve conhecimento, desenvolve a capacidade intelectual. Existe um livro internacional aí, The End of Lawyers, do Susekind, ele fala que os advogados vão acabar. A gente está entrando numa era, é a era do fim dos advogados. Mas como o advogado vai acabar? Vai acabar o advogado que copia e cola. Existem linhas de produção, hoje já nos escritórios de advocacia, que não precisa nem de advogado para fazer uma petição. Aliás, hoje em dia, não sei se vocês sabem, existem escritórios que têm uma linha de produção tão grande que não se faz nem petição. Agora eu vou citar um outro exemplo de um escritório, um cliente meu. Diogo, você pode dar um treinamento aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte, tem alguém de Belo Horizonte aqui? Não. Dá um treinamento aqui em Belo Horizonte pra gente, pra nós aqui. Vem aqui, eu cheguei lá, Minas Gerais, né? Juiz de Fora, né? Cheguei lá em Belo Horizonte para dar um treinamento para eles. Entro lá, eram 30 advogados. Começo a conversar com eles sobre estratégia, papo vai, papo vem e tal.
eles viram e falaram assim, Diogo, você tem como falar um pouquinho mais sobre vendas? Aí eu comecei a falar, você pode se aprofundar um pouquinho mais em vendas? Aí eu comecei a me aprofundar. Isso, mas você pode continuar falando um pouco mais assim sobre nesse foco de atendimento? Tá bom, beleza. Eu falei, pô, o que esses caras estão querendo saber tanto, né? Porque na minha cabeça aqueles advogados ali eram advogados tradicionais, advogados que faziam audiência, que atendiam o cliente, que faziam reunião e tal. Beleza. A história é a seguinte, o escritório esse escritório de advocacia, ele é totalmente focado em gestão. Para vocês terem uma ideia, eles só fazem 5 tipos de ações. Isso eu chamo de foco. Faz um divórcio para mim? Não, eu indico fulano de tal. Ele indica fulano, ganha 20% de comissionamento. Faz um inventário para mim? Não, eu indico fulano de tal. Ele vai lá, ganha 30% de comissionamento, 10%, o que for. Mas ele não faz, porque se ele fizer, atrapalha. E ele tem 5 tipos de ações. Os clientes chegam no escritório deles, tem 30 advogados em área de atendimento. Eles têm uma meta go up ou go out. Você sabe o que é go up ou go out? Ou você é promovido dentro de 1 mês e meio, ou você é colocado para fora do escritório. Você é mandado embora. 1 mês e meio ele dá para a pessoa se adaptar. O cliente entra, fala com ele o problema, beleza. Fechou. Detalhe, eles atendem classe D e classe E. O escritório é de pessoa física. O escritório tem 5 anos. No fim desse ano chega a 100 mil processos. 100 mil processos. Escritório de pessoa física. Ah, mas eles não cobram honorários, só honorários comerciais. Não. Qualquer pessoa sai dali pagando R$800. Só para você ter uma ideia, o escritório é sobre dívida. Eles só trabalham em contratos de financiamento. Contrato de financiamento significa que aquela pessoa que está sendo atendida está com dívida. Como é que ela vai tirar R$800 do bolso para pagar? Eles têm 100, vão chegar a 100 mil processos, cada um deles deram R$800. Sabe o que eles fazem? Eles treinam com vendas a equipe de atendimento e colocam metas para atender. A partir do momento que eles fecham o negócio, todos eles ganham bonificação. Inclusive, eles têm viagem para o exterior para os campeões de vendas. E fazem ranking dos campeões de vendas e isso é colocado em todo o escritório. Só um detalhe, isso é bem importante. A partir do momento que ele fecha com o cliente, aqueles documentos todos são colocados no jurídico. Você sabe o que é o jurídico? O jurídico não tem advogado. O jurídico é todo de administrativo. Eles cadastram o cliente e escolhem um dos 5 tipos de ações. Ação número 1, automaticamente já imprime o processo, o estagiário vai protocolo no fórum. Isso se chama linha de produção. Não estou falando aqui que está certo, não estou falando que está errado, estou falando que é um modelo de negócio e está competindo com todos vocês. É um modelo de negócio. Isso já existe. O maior escritório de advocacia do Brasil tem 250 mil processos. Está em São Paulo, dentro de Bauru. Sabe o que é o escritório? O escritório é um galpão. É um galpão que funciona na rotatividade de pessoas. O tempo inteiro está sendo rotativo ali. Para eles interessa o preço, eles ganham preço por causa do preço. Estou falando que está certo? Estou falando que está errado? Não, estou falando que isso está acontecendo. E isso tem quebrado grandes escritórios. Ok? Estou passando para vocês a realidade, o que está acontecendo no dia a dia. A agressividade comercial. Então eu falei um pouquinho dessa questão de agressividade comercial para exatamente você entender a tua base de cliente, porque a partir do momento que você entende a tua base de cliente, aí vem mais uma dica, que é a terceira. Lançar produtos novos para clientes antigos. Lançar produtos novos para clientes antigos. Isso tem um risco muito grande de acontecer e eu vou falar qual é a tendência do mercado. Vamos imaginar que o teu escritório já existe há 30 anos na área de propriedade intelectual. Muito bem desenvolvido, com um relacionamento enorme dentro do mercado. Você quer lançar um contencioso de massa. Qual o risco que você corre? Arranhar